Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um Especiais TV Fevale e nosso tema de hoje é um tema que envolve aí toda a sociedade, é a doação de animais. Para falarmos então sobre esse assunto, recebemos aqui no estúdio a veterinária do Centro Municipal de Proteção aos Animais, Karen Souza. Como vai, Karen? Tudo bem? Tudo bem. Karen, então para começar, vamos começar falando então da fonte do problema, né? Por que as pessoas acabam abandonando então os animais, se desfazendo então dos bichos? E falta muito nas pessoas ainda a questão da posse responsável pelos animais, né? O que acontece hoje é que se adota os animais sem pensar que um cão vai viver em média de até 20 anos, um gato também. Então não se pensa que todos esses anos vai ter que ter um cuidado, que durante algum momento esse animal vai ficar doente, né? A gente tem muitos casos, principalmente em datas comemorativas, Dia das Crianças, Natal, as pessoas acabam dando aí um animal de estimação de presente e a criança às vezes não se adapta e o pessoal acaba jogando fora, né, cara? É, porque um animal não é um presente, né? Não é um objeto, tem que pensar que vai ser praticamente um integrante da família, né? Então tu vai ter que saber que durante alguns anos aquele animal vai ter que se encaixar na rotina da família, né? O que vai fazer com o animalzinho quando for tirar férias, por exemplo, né? Vai ter que saber também que em algum momento vai ter que ter custo com veterinário. Quando adota um cãozinho de raça também, às vezes adota porque acha bonitinho lá, fofinho, e mora num apartamento, é um cão que vai ser um cachorro grande, difícil, ou com um temperamento agitado, que não tem como manter no apartamento. Então, eu considero importante a decisão antes da adoção. O que é importante verificar antes de ter um animal, de adotar, adquirir um animal, Karen? Tem que ver o que tu quer daquele animal, né? Se você quer um animal de companhia, não adianta tu achar bonitinho um Rottweiler quando ele é filhote, depois ele vai ser um cão enorme, né? Então tu tem que pensar, assim, principalmente de raça, questão de porte, do temperamento, quando tem criança, né? Tudo isso é questão da posse responsável, já começa antes da adoção. Bom, e tem uma situação muito complicada também que acontece que não só, enfim, as pessoas acabam abandonando, algumas acabam maltratando também, né, Karen? Principalmente cães que servem aí para guarda de residências ou de empresas, né? Vocês recebem muitos chamados ou atendem casos desse tipo aqui em Novo Hamburgo? Sim, o canil recebe cerca de 30 a 50 chamados por dia, assim. São muitos chamados, né? Nós não conseguimos acolher todos, não tem como, porque a gente trabalha com uma estrutura limite também. E agora, chegando o verão, época de férias, aumenta muito o abandono dos animais. Pessoas viajam, vão pra praia, largam o cachorro na rua porque é mais fácil largar e quando voltar adota outro, né? Então ainda tem essa visão de que o bicho é um objeto, não tem uma importância sentimental. Então essa época agora do verão é um problema lá pro Sempra em função do aumento dos abandonos. E é um número bem alto para uma cidade como Novo Hamburgo, né, Karen? Esse número sempre foi assim, vem aumentando o número de chamados. Sempre foi bem grande a demanda do Sempra. Bom, o Sempra lá, ele tem um canil municipal, mas também ele trata de outros animais, né, Karen? Não só cachorros. Lá nós temos cães e gatos na sede, né? O trabalho com os equinos é separado, que é feito no parcão, né? A gente não gosta do nome canil, que remete àquela ideia de centro de zoonoses, né? Que o animal chega e fica para o resto da vida dele lá. A gente prefere a denominação Sempra, que é Centro Municipal de Proteção aos Animais, que seria para ser uma casa de passagem, né? Um abrigo onde os animais chegam, são tratados, recuperados, castrados. A gente tenta doar esses animais. Quando a gente não consegue e a casa já está cheia, a gente devolve alguns para a rua, para o local de recolhimento já castrados, pensando em fazer um controle populacional e não ser um canil assim definitivo, né? Um abrigo definitivo. Por isso que a gente prefere Sempra mesmo. E quais são os tipos de animais que aparecem lá? Tem algum perfil, assim, do cão que é abandonado ou maltratado? Ou, enfim, aparece de tudo lá pro Sempra? Aparece de tudo, assim. A grande maioria são cães sem raça definida. E eles chegam lá, muitos em estado péssimo, assim, muito problema de sarna, infecção respiratória, né? Agora no verão as miases, que são as bicheiras, né? Que são lesões que as moscas invadem, colocam ovos, ficam lesões enormes, problemas de fratura, né? Lesões de pele. Então aparece de tudo, assim, alguns entram em um estado bem ruim, de descaso, de abandono. E como é que é feito, então, esse trabalho lá no Sempra, Karen? Os animais são todos tratados ou existem
algumas situações que não tem muito o que fazer? Como é que é esse trabalho lá do SEMPRA quando os animais chegam? Todo animal que chega é avaliado pela equipe veterinária, né? Sou eu e o meu colega, o Maicon, que é o outro veterinário, a gente faz uma avaliação. A gente tem uma estrutura clínica básica, né? O SEMPRA não tem estrutura de hospital veterinário ou de clínica veterinária. O que a gente tem, assim, é um tratamento básico, assim, para lesões, tratamento de sarna, né, de feridas abertas. Mas se chegar, por exemplo, um animal com uma fratura exposta, que vai precisar fazer uma amputação de membro, ou uma fratura que não se resolva numa tala, que vai precisar de uma cirurgia ortopédica, que vai exigir pino, alguma coisa mais complexa, isso a gente não tem como fazer. Então, esses casos, se a gente não consegue alguém que patrocine, esses animais vão para a eutanásia. E o que a gente consegue, a gente recupera e tenta doar. E, bom, o SEMPRA então tem uma estrutura limite, né? Tu falou que os chamados são em média de 50 a 60 diários, né? São muitos chamados por dia, então todos os dias é feita uma triagem pela equipe técnica e são recolhidos os animais com mais urgência no recolhimento, né? Os filhotes, as fêmeas prenhes ou com ninhada, machucados, atropelados. E conforme a nossa demanda lá, conforme se está lotados os canis, por exemplo, a gente precisa de abrir espaço para acolher novos animais, para castrar, para recuperar. Então a gente pega aquele que está bem, que já está castrado e devolve no local de origem para poder continuar com o trabalho. Bom, cara, a gente sabe que lá o SEMPRA, ele cuida, enfim, da saúde dos animais, mas a gente sabe também que tem sanções aí na lei que, enfim, está prevista punição para pessoas que maltratem animais, né? Sim. Como é que é isso em Novo Hamburgo? Quando chega um chamado lá para vocês, uma denúncia, de que maneira vocês agem? O SEMPRA cuida do animal e já aconteceu casos da polícia, enfim, órgãos responsáveis conversar com o responsável, já aconteceu alguma punição, como é que funciona? Esse é um outro tipo de atendimento que a gente faz, que é o atendimento às denúncias de maus tratos, né? Se é um animal que tem dono, que o dono tá maltratando, a pessoa pode fazer uma denúncia lá na prefeitura, no primeiro andar, no setor de protocolo. Isso chega lá para nós e é feita uma vistoria pelo veterinário para ver as condições desse animal, né? O que mais aparece, assim, é cachorro amarrado em corrente curtinha, com menos de 1 metro, muitas vezes amarrado no sol, sem poder se mexer ou sem água, né? Então, a gente faz uma visita, no primeiro momento a gente pede algumas melhorias para o proprietário e é dado um prazo de acordo com a urgência, né? Da melhoria, a gente volta para conferir. Então, no primeiro momento, assim, é feita uma abordagem mais amigável, né? Mais para resolver a questão do animal. Que às vezes é mais distração mesmo da pessoa, né? Muitas vezes. Aí se não resolve, aí no segundo momento a gente entra com auto de infração, né? A pessoa vai ter que pagar multa, né? Vai ser punida e recolhimento nesses casos só nos casos mais extremos, porque o SEMPRA é para os animais de rua, né? Como é um animal com dono, só num caso extremo de maus tratos para a gente fazer o recolhimento. E lá no SEMPRA vocês fazem recolhimento dos animais, trabalham com denúncias e tem pessoas também que chegam no SEMPRA querendo se desfazer de algum animalzinho, algum bichinho? Todo dia tem, só que a gente não pega animais lá no portão, porque isso aí facilitava muito quando era pego antigamente o abandono, porque era fácil chegar lá, né, dizer que achou o animal na esquina, enfim. Então hoje a viatura do SEMPRA vai até o local, porque daí a gente consegue averiguar qual é a história, se o animal é de rua mesmo, porque não são abrigados animais com dono, né? Então a gente vai no local fazer todos os recolhimentos. Bom, e o SEMPRA também tem a parte dos equinos que fica no Parcão aqui no Novo Hamburgo. Faz parte do SEMPRA, mas esse trabalho é feito lá no Parcão. Que é feito o atendimento aos equinos de carroça, né? Que servem como fonte de renda familiar. Eles recebem um atendimento básico, assim, também, a domicílio. É só eles chamarem. Então é um trabalho um pouco diferente, assim, não E também são fiscalizados maus tratos desses animais, né? Excesso de carga na carroça, ou se o animal não está numa condição de saúde favorável e está trabalhando. Então a gente ajuda a tratar a saúde dos animais, mas também fiscaliza a questão de maus tratos. Bom, a gente comentou que os números são bastante grandes aqui para a nossa região, para a nossa cidade, de chamados, enfim, que o SEMPRA recebe. Agora as adoções, Karen, como é que funciona lá no SEMPRA? Tem um número bom de adoções? Que tipo de perfil de pessoa vai lá procurar o SEMPRA? Como é que funciona?
Isso infelizmente ainda é bem baixo, assim, perto do número de recolhimentos que a gente faz, são pouquíssimas adoções, né? Então seria bem importante que as pessoas fossem mais, em vez de comprar animais, comprar filhotes, né? Que inclusive estimula os canis comerciais, que também não são legais. Seria bom que a população fosse lá, pegasse um bichinho que foi resgatado da rua, né? Tu adota um animal, faz uma caridade, eles são super carinhosos, super amigos, que são animais que já tiveram um histórico de maus tratos. Então acho que vale bastante a pena. Algumas pessoas pensam que esse tipo de animal tem uma característica um pouco mais agressiva, enfim, por ser de Não, rua. mas não Mas são. na A realidade eles maioria são é dóceis extremamente porque... dócil e eles são bem agradecidos, bem queridinhos, assim. Acho que vale bastante a pena adotar. E como é que funciona o procedimento de adoção, então, Karen? Que perfil de pessoa pode adotar? Tem uma idade mínima? Como é que funciona lá a adoção? Tem que ter 18 anos, daí basta ir lá no horário de atendimento. Tá sempre aberto de segunda a sexta, do meio-dia às 5 da tarde. É só levar um documento de identificação e um comprovante de endereço. Em alguns sábados a gente abre também, ou faz feira com alguns animais que a gente leva fora da sede. Daí é só ligar 1, 2 dias antes que a gente já sabe informar se vai ter programação no final de semana de adoção. Em média, quanto tempo assim fica um animal lá no Sempra? Ele tem um caminho assim que ele segue até ser doado, ou enfim, até ir a parte do sacrifício, ou tem casos variados lá? Na verdade, sacrifício a gente não faz se o animal não é doado. O animal vai ficando ou é devolvido para a rua, né? Sacrifício só em caso de doença irreversível mesmo, né? Só se ele tem alguma doença que vai porventura... afetar o bem-estar dele, que não tenha condições de manter ele vivo numa situação favorável, né? Senão ou ele vai ficando lá, ou ele volta para a rua castrado. Então, ele tem os cuidados lá e depois ele acaba voltando para a rua. Para a rua, ou tem alguns casos que não tem como devolver, que vai ficando lá. Que é um problema que a gente tem de superpopulação por isso, né? A gente recolhe animais todos os dias e muitos vão ficando lá. E o tempo que eles ficam lá depende muito do perfil do animal também, que a gente sabe que tem animais que são adotados mais rapidamente, se tem mistura com alguma raça, mais jovens, porte menor, né, são mais procurados. Então, se é um cachorro de um porte maior, com uma idade mais avançada, acaba ficando lá mais tempo, né? O que é uma pena, porque é um animal mais idoso, muitas vezes é muito bom para fazer companhia, porque é um animal que já é mais calmo, mais tranquilo, né? Mas a procura é pequena, infelizmente. Bom, então quem quiser adotar um cãozinho, enfim, um gato, um animal, ou até algum equino que esteja lá no parcão, pode comparecer em horário comercial em qualquer desses lugares, os ou tem que equinos, agendar? No canil, lá no Sempra, é só ir lá nesse horário do meio-dia 5, de segunda a sexta, com o documento. Os cavalos têm que preencher uma ficha de adoção lá no parcão, porque é feito um processo de seleção em cima da ficha. Então, como é um animal mais robusto, enfim, tem mais cuidados. E são muito menos equinos do que adotantes, né? Já cães são 250 cães que a gente tem hoje, né? Então é só ir lá e escolher, tem de tudo que é cor, porte. E quem quiser, enfim, tem um animalzinho que quiser levar o filho também, uma criança quiser comparecer também, é legal, porque é legal, as pessoas podem lá visualizar os animais, interagir com os animais. Com certeza. Então tá, Karen, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. É muito importante sempre a gente comentar sobre isso, falar sobre isso, adoção de animais, né? Então, mais uma vez, fica o convite lá, o telefone lá do Sempra, do Canil Municipal, lá é o 3586-1880, do Centro Municipal de Proteção aos Animais. Através desse telefone você pode ter mais informações sobre quais os procedimentos necessários, então, para se adotar um animal, ou comparecer lá de segunda a sexta, do meio-dia às 5 da tarde, né, Karen? Para, enfim, entrar em contato lá com o Centro Municipal de Proteção aos Animais e adotar um cãozinho que a gente sabe que traz muita alegria aí para a família, enfim, para todos que estão cercados aí por animais. A gente vai ficando por aqui, muito obrigado pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau!